Quem referenda as ações hoje do Mendonça? O Centrão e os evangélicos. Tanto é que o nome indicado pelo PT, pelo Lula, para substituir o Barroso, que é o Messias, ele é evangélico. O Mendonça está sendo, o Cicerone dele está fazendo todos os comentários e passeios para recebê-lo lá como mais um evangélico no STF, o segundo evangélico do STF. Então é importante ter isso em perspectiva. Quem o mantém lá? Ou, né, você fica mais quieto, fica mais na moita, segue o fluxo e não precisa ter tanta gente te mantendo lá. Ou você tem... Quem mantém o Gilmar Mendes lá? Centrão. As pessoas com quem ele tem proximidade há muito tempo. Centrão. Quem colocou lá foi o Fernando Henrique. Mais uma obra dessa pessoa que tanto prejudicou o Brasil. Foi o Fernando Henrique que colocou o Gilmar Mendes lá. Quem o mantém lá? São esses grupos que acabam se desenvolvendo com decisões do Gilmar Mendes. O Toffoli perdeu a base que o mantinha lá. Quando o Bolsonaro chega ao poder, o Toffoli está órfão. O Toffoli ficou órfão naquele momento. E ele foi um dos primeiros que tentou entrar no governo de transição rapidamente. Ficou quente, aqui eu vou tirar a camisa de flanela, mas não repare, tá? Ele tenta entrar no governo de transição de tudo quanto é jeito. E ele consegue fazer essa ponte, e essa ponte se materializa com a presença do André Mendonça como eu não lembro exatamente qual foi o primeiro cargo dele, ministro da Justiça, alguma coisa assim. A partir daí, o Toffoli continua tendo uma grande entrada no Palácio do Planalto com o Bolsonaro. Dito isso, vamos falar agora do narco-estado. O narco-estado faz parte hoje da sociedade brasileira? Lógico que faz. Tem um monte de influência, tem um monte de empresários, tem um monte de banqueiros, tem um monte de artistas, tem um monte de... hoje em dia já tem policial, tem delegado, tem promotor que é suspeito de pertencer a crime organizado. E o crime organizado, ele está em dois patamares. O crime organizado que envolve extorsão, prostituição, tráfico de arma, de órgãos, de pessoas, entorpecentes, tudo que é crime organizado, né? Existe o varejão, e no varejão você tem diferentes departamentos. No varejão você tem tanto um comando vermelho que é historicamente ligado à esquerda, ao PT, começa com isso. Comando vermelho é ligado. E o comando vermelho ele trabalha mais como uma franchising, né? Tipo McDonald's. Eu sou do comando vermelho porque eu fui lá e comprei uma franquia deles. E opero debaixo da bandeira do comando vermelho. Ou você tem uma coisa mais centralizada que é o PCC. Tem outros também, né? O terceiro comando, amigos dos amigos, tem outras. Mas esse varejo do crime organizado não conta, não cuida do fluxo da cocaína pelo Porto de Santos. Ali é atacado. Não é o cara do PCC que negocia com o Hamas, Hezbollah, com a máfia italiana, com a Yakuza, com a máfia albanesa, toneladas e toneladas de pó. Ainda não é. Isso é feito por outros departamentos do crime organizado que nós temos contato pelo jornal, mas as pessoas não percebem. Quem, por exemplo, para passar aquele fluxo de droga pelo Porto de Santos, a ponto do cação estar contaminado com pó, com cocaína, quer dizer que tem muita cocaína vazando no Porto de Santos. É muita coisa. Para ter tem autoridade envolvida. Para ter autoridade envolvida durante tanto tempo, quem controla o Porto de Santos há tanto tempo? Está lá. É político, gente. É político. E não é vereador. Não é deputado.
é lá no topo. É uma grana muito pesada. Não é o PCC, não é o varejo, que também é importante, é uma outra atividade, ele cuida tanto desse varejo do crime, mas também para acerto de conta, para fazer as coisas que você não consegue fazer via polícia, via decisão judicial ainda. Então, por exemplo, executaram um cara no aeroporto de São Paulo. Executaram um ex-chefe da polícia no litoral de São Paulo, na Praia Grande. Essas execuções de pessoas importantes, prefeitos, isso é feito pelo PCC, apesar do governador Tarcísio falar que não, mas é feito pelo PCC. A mando de quem? De outros políticos. Que políticos? Políticos que estão no topo. Será que esses políticos que estão no topo, defendendo o PCC, não têm correlação com quem manda fazer essas execuções? Estou perguntando. Pode acontecer isso. Cada vez você fica mais com essa perspectiva, né? Pô, tem rabo de porco, orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, pô, não é porco, é feijoada. Perfeito? Então, colocando isso em perspectiva e voltando para o Toffoli. O Toffoli está sendo acusado, suspeito de algum grau de proximidade com o varejo do crime organizado. Principalmente nessa questão do resort, que matérias de jornal estão trazendo aí abertamente. Esse varejo, ele disputa às vezes poder. Tem lá no topo, tem o comando, mas é como uma grande empresa. Quem já trabalhou numa grande empresa sabe que o departamento de vendas, às vezes está brigando com o gerente, com o diretor de vendas, está disputando espaço com o diretor de produção para ocupar uma vice-presidência que vai surgir. Eles disputam espaços. Apesar de estarem debaixo do mesmo guarda-chuva, existe uma disputa. E nessa disputa, como numa grande empresa, eventualmente manda-se embora um gerente, um superintendente do time adversário. Conseguir pegar um erro do outro, vou mandar o cara embora. Dentro de uma empresa grande existe politicagem. Dentro dessa república imunda, que é extremamente corrupta, dentro desse narco-estado que é o Brasil, existe politicagem. E às vezes eles vão raquetar alguém que trabalha debaixo desse mesmo grande conglomerado do crime. Não estou falando que é o Toffoli, matérias do jornal estão indicando alguma proximidade dele com investimentos, com relação, com algum grau desse varejo que eu estou descrevendo aqui. Esse varejo, que é muito guloso, também tem vários candidatos, cada vez mais, porque cada vez mais existe mais drogas permeadas na sociedade, maior consumo de drogas, prostituição, tudo de errado. Então, cada vez existe mais varejo do crime organizado e menos do atacado, relativamente. Existe disputa. Então, por exemplo, você pode ter um candidato do crime organizado concorrendo ao Estado de São Paulo, competindo pelo atacado, pelo crime organizado do atacado, que quer controlar, manter o controle de toda a logística de estradas, indústria química, que processa a pasta base no estado de São Paulo e exporta pelo Porto de Santos. Tem esse candidato aqui, que eventualmente pode até falar, o PCC não existe. É mentira, o PCC não existe. E tem outro candidato que está disputando pelo varejo do crime organizado. Na época da última eleição, o pessoal acusava, foi feito abertamente, o Marçal de ser esse candidato. Pablo Marçal. Pessoas falaram abertamente isso. Então é importante entender, dentro de uma grande corporação, Coca-Cola, Bradesco, Itaú, tem disputa. Dentro do narco-estado também tem disputa. E nessas disputas, se você atrapalhar muito o negócio de um lado, ele pode pedir a tua cabeça. Literalmente ou figurativamente. Manda embora o cara. Ó, vai para casa, chega. Dizem que o PCC não costuma executar direto e reto. Ele dá um último aviso. Ó, ou sai, ou a gente te liquida. Por quê? Porque
A liquidação física de uma pessoa atrapalha os negócios. Você tem o cartel que olha resultado financeiro e você tem o cartel espalhafatoso. O PCC é um cartel que não é espalhafatoso, é um cartel discreto. Ele olha negócio.